Olá! No primeiro episódio de Resgatando Juiz de Fora, a gente falou sobre a história da Câmara Municipal de Juiz de Fora, sobre os seus 170 anos e de como a história se confunde com a própria história daqui da cidade de Juiz de Fora. Agora nós vamos falar sobre a atuação política e esse segundo episódio acontece aqui dentro. Vem comigo! A epidemia de cólera no mundo, as décadas de 30 e de 60. Quais foram as atitudes da Câmara Municipal de Juiz de Fora em relação a esses acontecimentos e muitos outros? Meu nome é Isaac Balaciano, eu sou repórter da JF TV Câmara e esse é o segundo episódio do Resgatando Juiz de Fora. Professor Roberto Dille, a gente agora está começando o nosso segundo episódio, né? A gente está aqui no terceiro andar, aqui no saguão aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em frente à galeria de ex-presidentes da Câmara, né? E vamos falar um pouquinho sobre a atuação política. Na verdade, a gente tem que, ao olhar cada um desses homens, a gente imaginar o quanto eles tiveram que se reinventar. Na verdade, eles tinham sobre si, até 1930, além de todas as funções legislativas, tinham também a questão executiva, né? Eles tinham que administrar a cidade. Eles eram os verdadeiros prefeitos de Juiz de Fora. Nós estamos nos referindo a todos os presidentes da Câmara Municipal, que também eram agente executivo. Para vocês terem uma ideia, em 1853, a primeira Câmara é formada e logo 2 anos depois, já em 1855, aparece uma batata quente para a Câmara resolver. No Rio de Janeiro, explode o cólera morbus, uma epidemia, uma pandemia, né, que vem matando gente, mata em Porto Alegre, mata em São Paulo. A Câmara fica apavorada. Os discursos são muito interessantes quando você olha nos livros, nos registros de atas. Você vê os vereadores se manifestando, olha, temos que nos preparar, o fim do mundo está chegando, são muitas mortes e tudo mais. Só que quase em todos os mandatos, quase em todas as legislaturas da Câmara, existem vereadores médicos. Isso é uma curiosidade muito interessante. E naquele momento, a Câmara é formada por 2 médicos muito atuantes, que é o João Penido, pai, João Nogueira Penido, pai, e também o Pedro Maria Alfred, que é filho do Henrique Alfred, o fundador da cidade. Esses 2 homens se organizam, juntamente com o presidente da Câmara, né, e resolvem atacar antes que a cólera chegue, antes que a pandemia chegue. Eles se organizam, a Câmara, que era na esquina, como nós vimos, é na esquina na casa que eles tinham, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Alfield, ali se transforma no grande hospital de campanha. Eles compram tudo que precisa, camas, colchões, material de limpeza, agem de uma forma de saneamento, de coisa sanitária, se preparam de todas as formas, mas também entendem que a cidade não é só o centro. Curiosidade muito interessante que nós temos na história da Câmara Municipal de Juiz de Fora é que durante mais de 100 anos, todos os componentes, todos os vereadores eleitos eram homens. Até que em 1967, pela primeira vez, de uma forma muito pioneira, a Vera Faria é eleita como vereadora em Juiz de Fora, sendo a 5º vereador mais votado. Entre os vereadores, ela foi a 5ª mais votada. Isso foi, assim, um feito muito grande. Lembrando que a Vera é filha de um vereador também, que era o Simeone Faria, que era um médico e que também foi vereador aqui por 2 mandatos, antes dela, naturalmente. Então a Vera é muito interessante. A Vera vai ocupando esse espaço e ela abre, na verdade, esse espaço para que outras mulheres pudessem vir a se tornar vereadoras em Juiz de Fora. Dille, a gente está contando essa história da Câmara, né? E no meio de toda essa história, Juiz de Fora,
né, e consequentemente a Câmara Municipal passou por muitas situações políticas, né, algumas delas conturbadas, né. A gente pode citar, por exemplo, décadas de 30, de 60. O que o senhor pode falar para a gente a respeito disso? Desde quando a gente pode falar sobre essas situações? Nós podemos resgatar a história política desde o momento em que foi proclamada a República no Brasil. Porque foi através de um primeiro golpe e a República vai de golpe em golpe e vai construindo a sua história. Cada golpe político desse, independente de onde é que ele tenha acontecido, ele trouxe reflexos para a Câmara Municipal. Por exemplo, em 1890, um ano após a proclamação da República, houve uma lei federal mandando fechar, dissolver todas as câmaras municipais, e a Câmara Municipal de Juiz de Fora foi dissolvida, e no lugar da Câmara foi criado um Conselho de Intendência, onde esses membros desse conselho foram indicados de cima para baixo, quer dizer, são pessoas que não foram eleitas. Então você está trazendo uma república, defendendo a ideia de que você vai trazer uma legitimidade do poder para o povo, onde o povo exerce o seu direito de eleger. Só que quando isso acontece, o primeiro ato dessa república a favor do povo é acabar, dissolver uma Câmara legitimamente eleita, que era a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Mas quando acontece outro golpe, que é a questão da ditadura Vargas, no Estado Novo, por exemplo, em 1937, novamente há uma lei federal, um decreto, fecha-se todas as câmaras do Brasil, inclusive a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então ela é fechada. Os vereadores eleitos, na verdade, eles deixam de ser vereadores naquele momento, em 1937. Somente depois de 1945 é que retorna os vereadores retornam à Câmara Municipal e começa a se regulamentar novamente. Em 1964, com a implantação da ditadura militar ou revolução militar, cada um defende uma terminologia, né? Com essa implantação desse regime, qualquer pessoa, principalmente os políticos, que tivessem ligações com alguma coisa social, ele era confundido com subversivo, que era a palavra usada, né? Então o cara defendia. E nesse caso nós tivemos alguns vereadores que eram notórios a sua luta pelas classes trabalhadoras, pelas suas classes sindicais, pelos seus bairros, né? Então nós podemos citar aqui 5 vereadores que foram caçados, que é o Lindolfo Rio, que ficou bem famoso, né? É o Peralva Miranda Delgado, que era um homem extraordinário. Esse camarada era um professor, foi quem implantou as primeiras escolas da comunidade do SENEC, da campanha nacional de educandários gratuitos. Ele tem essa visão. Da mesma forma, Francisco Afonso Pinheiro, que era um eletricitário, trabalhava na Companhia Mineira de Eletricidade, defendia com unhas e dentes a classe operária, principalmente dos eletricitários. Da mesma forma, Neri Mendonça, que era um homem extraordinário, estava cursando direito, era um vereador que defendia todas essas causas. Não só foi caçado, como também foi preso e torturado, o Neri Mendonça. Falando em perseguição política durante a ditadura militar, existe um fato que não aconteceu propriamente com vereadores, mas aconteceu com um prefeito muito famoso em Juiz de Fora. Na verdade, o governo militar resolve caçar todos aqueles que tivessem alguma ligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Todos são caçados, todos, sem exceção, desde deputados, vereadores, políticos, militantes, todos são caçados, todos são perseguidos. Apenas um passa desapercebido do governo militar porque ele estava doente e tinha ido ao Rio de Janeiro fazer um tratamento. Essa pessoa chama-se Itamar Franco. 2 anos depois ele volta como candidato, não foi perseguido, o único membro do PTB que não foi perseguido político, não foi caçado. Ele volta candidato 2 anos depois e é eleito prefeito em Juiz de Fora em 1966, iniciando o seu mandato em 67. E a carreira desse prefeito, todos nós conhecemos, chega à presidência da República.
E esse foi o segundo episódio de Resgatando o Juiz de Fora. No terceiro episódio, nós vamos falar sobre curiosidades que aconteceram aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Dentre muitas histórias, a eleição do candidato Alfeld. Ela aconteceu ou não aconteceu? Ele foi eleito ou não? Tudo isso na semana que vem.